Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante para a segurança na cidade. Como é que a gente evita que o fogo passe de um prédio para o outro? Parece básico, né? Mas olha, tem muita técnica envolvida. Vamos usar como base a Instrução Técnica 07, a de 2025, lá do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Ok, vamos lá. Qual é a ideia central dessa norma final? Olha, o objetivo principal é definir critérios técnicos para o que a gente chama de isolamento de risco. É basicamente garantir que o incêndio que começa num prédio não se espalhe para o vizinho. Ah, entendi. Evitar que o fogo pule o muro, digamos assim. Exato. Seja pelo calor que irradia, pela fumaça quente ou até pelas chamas mesmo. Esse isolamento pode ser uma distância física ou uma proteção construída, tipo uma parede especial. Com isso, cada prédio é tratado de forma independente para a segurança contra incêndio. Certo. Isso se aplica mais quando os prédios estão no mesmo terreno. É isso. Se não tivesse isolamento, eles meio que contam como um prédio só, maior, para as regras de segurança. Perfeito. Para prédios em lotes diferentes, a ICT acaba sendo mais uma recomendação técnica. Está lá no anexo D. E como o fogo costuma passar? A norma fala sobre isso? Sim. Descreve os cenários mais comuns, sabe? Tipo, entre fachadas de prédios que ficam uma de frente para outra, o perigo maior é a radiação do calor. Se um prédio é mais baixo, o fogo pode ir da cobertura dele para a fachada do prédio mais alto, também por radiação. E naqueles casos de prédios geminados, bem coladinhos. Sim, super comum. Aí pode passar pelas janelas, portas ou até pela cobertura. Pode ser por calor, fumaça quente ou chama direta mesmo. A norma tem umas figuras que ilustram bem isso. Isolamento na prática. Calculando uma distância segura ou construindo algo? São os dois caminhos principais. O primeiro é calcular e garantir uma distância de separação mínima. Essa distância, que a norma chama de D, depende muito do calor que um prédio em chama solta, da radiação térmica. E o que entra nesse cálculo? Vários fatores. Primeiro, a severidade do incêndio, que está ligado ao material que tem dentro para queimar. A carga de incêndio, sabe? A norma tem tabelas para ajudar a estimar isso. Ah, quanto mais coisa combustível, maior o risco, claro. Exatamente. Depois, o tamanho da fachada, que pode pegar fogo, largura e altura. E, muito importante, a porcentagem de aberturas nessa fachada, tipo janelas e portas. Tem até um gráfico na norma para isso. Então, não é só o tamanho do prédio em si, mas o quanto de porta para o calor sair ele tem e o quanto de lenha tem lá dentro para queimar. Faz sentido. Precisamente. E tem um detalhe curioso. Até se tem corpo de bombeiros na cidade, influencia o cálculo. Entra um fatorzinho na fórmula, o beta, que meio que considera o tempo de resposta. Interessante isso. Ah, e outra coisa. Se o prédio tiver chuveiros automáticos, os sprinklers, isso pode ajudar a diminuir a severidade que você precisa considerar no cálculo. Legal. E a outra forma? A barreira física. Essa parede corta-fogo. É a solução para prédios contíguos, os geminados que você mencionou. Ela tem que ser bem específica. Como assim? Tem que ser cega, sem nenhuma abertura, precisa aguentar o fogo por um tempo determinado, o TRRF, geralmente 120 minutos. E, crucial, tem que ser estruturalmente independente. Para não cair junto se o outro prédio desabar. Exatamente. E muitas vezes ela tem que passar 1 metro acima do telhado. Sabe aquela muretinha que a gente às vezes vê dividindo telhado de casa geminada? Sei. Então ela tem essa função super importante de evitar que o fogo passe por cima. Uma coisa que me chamou a atenção é como a segurança interna do prédio, tipo paredes e lajes resistentes ao fogo lá dentro, a tal compartimentação, pode diminuir a distância que precisa ter do lado de fora. Pois é um ponto-chave. Se você limita o incêndio dentro do próprio prédio, ele vai irradiar menos calor para fora. Aí a distância para o vizinho pode ser menor. A norma mostra exemplos disso, como a redução pode ser bem grande. Isso impacta direto no projeto, né? Dá para talvez usar melhor o terreno, se investir mais na segurança interna. Com certeza. Existem tabelas e fatores para ajudar nisso. E regras mais simples para prédios menores também. Falamos dos casos mais comuns, mas e situações diferentes? Tipo, prédios com alturas muito distintas. A norma prevê isso? Prevê sim. Quando tem essa diferença de altura, tem que calcular a separação da cobertura do mais baixo para a fachada do mais alto, a não ser que essa cobertura já seja resistente ao fogo. Tem regras para prédios residenciais também.
afastamento entre torres, ventilação de escada comum. Entendi. E uma regra de ouro: se tiver vários cenários de risco possíveis, tem que adotar sempre o mais rigoroso. A norma fala até de passarelas cobertas entre prédios. Como garantir que elas não atrapalhem o isolamento? Então, resumindo, a segurança entre prédios vizinhos não é por acaso. Ou se calcula uma distância segura, pensando no calor, nas aberturas, no que pode queimar, ou se constrói uma barreira física forte, como a parede corta-fogo. Entender isso é fundamental para o projeto e para a segurança da cidade como um todo. Perfeito. São critérios técnicos que mostram como a engenharia de segurança contra incêndio tenta prever e controlar riscos bem complexos, né? Para proteger vidas, o patrimônio. E isso me leva a pensar numa coisa. No quê? Bom, a norma é ótima para definir como projetar e construir. Garante a separação inicial. Mas e depois? A vida real na cidade. Pensa nas reformas sem projeto, que abrem uma janela onde não devia. Ou mudam o uso do prédio, aumentando a carga de incêndio que foi calculada lá atrás. Ou, simplesmente, falta de manutenção numa selagem corta-fogo que deveria estar perfeita. Verdade. Será que, com o tempo, essas barreiras que a gente projetou continuam tão eficazes quanto no papel? Fica aí uma reflexão sobre a resiliência real das nossas cidades, né? Além do que está só na norma.